Boa noite a todos e a todas. Esse é mais um projeto da Dois Rumos. A gente agora, antes dos nossos bailes, a gente vai começar a conversar. E os temas, os assuntos, eles vão vindo meio que naturalmente após as nossas conversas. Então, o que a gente reparar do que vai acontecendo ou dos assuntos que vão surgindo, são os assuntos que vão nos conduzir ao próximo sábado, por exemplo. O assunto do não, para quem não conhece, eu acho que todo mundo está sabendo, né? Que a gente vai tratar do não hoje, ou não, assim, estamos Não, não, não. começando. Sim? O tema do bate-papo hoje é o não como possibilidade de escolha e também de escuta dentro dos bailes, né? E esse assunto, ele surgiu do nosso último bate-papo, onde a gente falou muito sobre essa dificuldade de falar não, de expressar as nossas vontades, de entender os nossos limites, e que conforme a gente vai cedendo sempre, a gente acaba abrindo a oportunidade para que a gente sofra algumas violências, como assédio, abuso dentro da dança, né? Então, uma coisinha vai levando a outra, e a gente achou importante continuar com esse bate-papo, que é o não como possibilidade de escolha, de escuta também. Tá bem? Esses são alguns motivos, né, que a gente escolheu prosseguir com a temática do não, e por perceber também que a gente está muito atrelado às convenções e crenças pré-estabelecidas nos bailes tradicionais, e que essas crenças, essas convenções, elas também nos conduzem a falar menos não e a sempre falar sim, 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 em qualquer convite, ou dançar mesmo quando a gente não está à vontade, ou sei lá, apenas olhar no olho da pessoa e falar não, que é muito difícil, né? Bom, a gente também fez uma enquete no Instagram, não sei se vocês viram, onde a gente perguntou se as pessoas, né, quem visse lá a enquete, tinham mais dificuldade em falar ou de ouvir não. E 70% das pessoas que responderam a enquete, mais ou menos umas 35 pessoas responderam a enquete, e 70% delas falaram que tem dificuldade em falar não, em dizer não, né? De recusar uma dança, por exemplo. E 30% tem questões em ouvir. Eu achei considerável esse 30%, assim, não esperava, assim, sabe? Eu esperava que a maioria das pessoas tivessem dificuldades em falar, não. Mas o ouvir também está presente aí. E talvez a gente não ligue muito para ele, né? Talvez a gente não lide muito com ele, então é uma dificuldade também. Lá no próprio Insta, a gente ainda perguntou se as pessoas sabiam identificar por que que elas tinham essa dificuldade, tanto em falar quanto em ouvir. E algumas inseguranças que a gente linkou agora, de falar não dentro do baile, são como medo de ser rotulado ou rotulada, tipo o chato, o implicante, o fresco, o exigente, né? Então, tipo, não vou falar não porque vão me rotular nesse ambiente. Medo de sofrer rejeição por parte das pessoas que frequentam o baile. Então, assim que você é rotulado, você tem medo de que as outras pessoas fiquem sabendo e aí no fim você não dança com mais ninguém. É... Medo de perder uma oportunidade de dançar, presente ou futura. Medo de abalar, enfraquecer um relacionamento, presente ou futuro, tanto afetivo quanto profissional. Então, no caso dos professores, né, que não falam não e que dançam a todo momento dentro do baile, então eles têm esse medo de abalar algum relacionamento ali profissional, ou até mesmo uma amizade, enfim, né? Medo de não atender uma convenção pré-estabelecida pela sociedade. Então, no caso das mulheres,
me ensinaram que eu preciso falar sim para todas as danças, então eu vou falar sim para todo mundo que for me convidar. E no caso dos homens, quando ele recebe um convite também, é meio que não vou falar não, senão vou ser taxado de. Como que eu posso falar? Vai ser. Me ajuda aí, gente. Quando o homem fala não, assim, eu não tenho essa experiência em mim. Que medo que vocês têm, assim, quando vocês falam não, de ser rotulado como? Misógino. Ou que O não Abi gosta de aqui mulher virou. também, né? Ou às vezes Ser rotulado de viado. Exatamente. No caso, o hétero tem esse medo. É porque eu gosto. E também os efeitos de ouvir não dentro do baile, né? Então, quando eu ouço não, né? Eu posso achar que há algo de errado comigo, então começa esse julgamento comigo mesmo, né? Eu não vou saber lidar com a rejeição. A gente viu muitas palavras de rejeição, assim, sabe? Ah, eu tenho medo de ser rejeitado, né? Eu ouço não eu quero ser aceito, né? Não quero sofrer com as expectativas não atendidas. Então a gente convida uma pessoa esperando sim, né? E quando vem um não, a minha expectativa não foi atendida. Não sentir mais coragem de chamar outras pessoas para dançar. Então, uma vez que você recebe um não, vai achar que todo mundo vai te falar não, né? Então, isso te desencoraja também a convidar, enfim, só porque você ouviu um não. Enfim, essa é uma introduçãozinha que veio do resultado dessa pesquisa que a gente fez no Insta, né? Que algumas pessoas responderam. E agora a gente vai escutar alguns depoimentos, né, de coisas de relatos que aconteceram nos bailes e que os próprios bailarinos da Dois Humos, né, querem compartilhar com vocês, tá bom? O primeiro depoimento é do nosso Tony. Oi, gente, galerinha. Bom, meu depoimento, na verdade, é uma história que, quando eu comecei a dançar, que eu comecei a me interessar mais, mais profundamente, eu tive mais coragem de tirar os meninos para dançar. Eu tive algumas histórias das mulheres virem cortar o que eu estava sentindo naquele momento. Então, tipo, eu ia, dançava com algum colega da escola, da onde eu estava, ou no baile, e duas meninas vinham e cortavam o meu direito de estar ali dançando com aquela pessoa. Isso ocorreu, acho que umas 2 ou 3 vezes, né? Eu acho, e por estar negando cada vez mais, tipo, não, esse é o meu momento de dançar, é como eu quero dançar, quando eu citei o não, foi uma coisa muito grosseira, né? Tava num outro baile, uma pessoa, um cara, que é um querido que eu não lembro o nome dele, me tirou para dançar, uma coisa que normalmente não acontecia naquela época. Então as pessoas não me tiravam para dançar, eu sempre pedia. Então eu fiquei super empolgado e fui dançar com ele. Veio 2 pessoas e me cortou essa dança. E eu fiquei muito chateado, fiquei muito nervoso. E aí fiquei calado, mas eu continuei dançando com aquela pessoa que estava dançando comigo, que tinha me tirado a oportunidade. E aí eu peguei e continuei dançando e tal. Aí a pessoa perguntou: Ah, mas e aí? Começou a tipo, meio quebrar o gelo comigo e eu, tipo, nem aí pra ela. Fiquei meio que dançando por. Dançando por. Acho que por. Ai, como eu posso dizer? Ai, por mérito ali, só por dançar mesmo. E aí ela falou assim: Ah, você tá chateado? Eu falei: tô chateado.
Aí ela falou, mas por quê? Porque eu queria ter dançado, né, com o menino. E aí eu falei pra ela que isso ia ser a última vez que isso ia acontecer comigo, que ninguém nunca mais ia fazer isso comigo, de me cortar uma dança. E aí eu sei que acabou a dança e tal, e eu sentei perto das minhas amigas que estavam comigo. E aí eu lembro que eu acho que eu fui tão rude quando eu disse o não, e da forma como eu disse, isso me fez mal depois, né? Que eu poderia ter abordado de uma outra forma. E essa pessoa, ela simplesmente foi a peça da vez, que a gota que pingou ali no copo e levou toda aquela carga negativa que estava tendo dentro de várias situações que ocorreram na minha vida. E aí, eu sei que depois eu encontrei ela algumas vezes, né, nos bailes, e eu lembro dela nitidamente, sempre me olhando nos bailes. Eu fui para o Rio, ela estava no Rio, não era no mesmo evento que eu estava, e aí a gente foi para um baile lá, ela estava nesse baile, e ela ficava me cercando o baile inteiro, mas não com um olhar de desprezo, e sim com um olhar de admiração, pelo que eu percebi. E eu tenho ela no Facebook, às vezes a gente conversa e tal, nunca entramos nesse assunto também. E, e como é ruim, né, você se sobrecarregar de coisas negativas e do nada, ao invés de você já entender como que é o não, entender como são as suas necessidades, e ficar guardando isso, e uma hora explode numa pessoa que não tem nada a ver, ela simplesmente estava a fim de dançar comigo e acabou pegando de uma forma totalmente errada, né? De uma forma totalmente ruim, ao meu ver. E isso me deu muita força mais para frente nos bailes, para sempre dançar com os meninos da forma como eu gosto de dançar. E também poder negar, negar não, poder dizer o não para as mulheres, porque a minha vontade é de dançar com os meninos também, né? Eu sinto muito essa vontade. Então, isso foi uma construção muito positiva. O meu dizer não lá atrás, acho que uns 5, 6 anos atrás, para construir essa pessoa que agora sabe dizer um não, né? E um não sem agredir, né? Porque a gente sabe que vem várias expectativas em cima de algum convite, né? E esse convite acaba que, dependendo da resposta, pode ser um pouco complicado. Claro que cada um tem as suas bagagens, cada um tem a sua forma de lidar, né, com o não, mas aprendendo a responder de uma forma agradável, as pessoas acabam entendendo muito mais o seu posicionamento diante do sim e do não. E, bom, esse é o meu depoimento que eu separei para vocês. Não vou me prolongar, vou passar à frente. E é isso, gente. Um beijo. Obrigada, amigo. Deixa eu ter mais um depoimento. O da Kelly. O meu, ele está relacionado a receber um não. Eu tive algumas experiências em dizer não, mas hoje eu vou trazer para vocês a questão do receber. E foi num momento, foi o ano passado, eu já estava, assim, me trabalhando nesse lugar, né, de poder falar e de receber nãos, mas eu fiquei muito... achei muito estranho o meu comportamento no dia, né, porque eu não aceitei o não que eu recebi, eu estava num baile, fui para um baile,
E eu queria dançar muito com uma pessoa, já estava conversando com ela em algumas outras, por direct, né? E aí cheguei lá, fiquei rodeando a pessoa, tipo, será que agora vai? Será que não vai? E quando eu cheguei para pedir para dançar, para convidar para dançar, a pessoa me disse que ela não iria, porque ela estava cansada naquele momento e ela não ia dançar mais. E eu, tipo, aceitei, ok, mas eu voltei para a mesa arrasada. E eu falei, como assim? Que eu fui rejeitada? E como que essa pessoa não quis dançar comigo? É a minha ídola. E ela não dançou. E eu achei que eu tivesse preparada para receber um não. E nesse dia eu vi o quanto eu não estava ainda. E fico muito me perguntando ainda, voltando nessa história. Hoje eu estou um pouquinho mais tranquila em relação a isso. Mas como é difícil, né? Mesmo experimentando esse lugar, mesmo refletindo sobre ele, quando eu criei uma expectativa, né? Eu acho que a gente está aí criando expectativa a vida inteira e o tempo inteiro, né? Quando eu criei uma expectativa e achei que ela fosse alcançada e chegou no momento e eu não consegui, né, realizar aquilo me deu uma frustração muito grande. Então, trouxe essa experiência para dizer que não estamos, mesmo com toda a desconstrução aqui, tentando, não estamos livres de sentir as coisas, né? Total, amiga. O próximo depoimento ia ser da Andressa, mas ela não conseguiu entrar no bate-papo. E eu vou trazer um depoimento que era meio que coringa. O meu é sobre o ouvir não também, porque quando eu fui convidar esse menino para dançar, eu estava no momento de chamar as pessoas para dançarem também, né? Faz um tempinho. E aí eu fui lá convidar ele para dançar. Ele não quis dançar comigo, né? Ele falou: o meu joelho tá zoado e o chão daqui também é zoado, então só vai piorar tudo. Por isso que eu não tô dançando hoje. Aí eu falei: tá bom, ok. Fiquei de boas, né? Fui dar uma volta e tal. Voltei. O boy não tava dançando com outra menina. Não é, gente? Eu falei: como assim? Ele mentiu. Pra mim, não foi ele ter falado não, gente. Eu falei assim: mentir. A pessoa mentiu pra mim. Ela podia ter falado: não quero dançar. Não podia nem ter falado assim, não tava nem cobrando motivo, sabe? Mas assim, mentira, como escorpiana que sou, eu falei: isso vai ter algum retorno? Lógico que vai ter. Um dia ele vai querer dançar comigo. Tá. Aí eu tava em Santos depois, ele tava lá, tá, tava lá parada. Nananã. Aí ele vai me chamar pra dançar. Aí a minha mente voltou lá pro passado. 3 anos atrás. É a hora de falar não, Fernanda. Mas eu não falei não, eu falei sim. Porque eu era uma pessoa evoluída, uma pessoa que estudou, uma pessoa que trabalhou o perdão. E é a pessoa que queria dançar com aquela pessoa naquele momento. Então não tinha por que eu falar não, entendeu? E no caso eu falei sim, foi uma dança muito boa. Matei minha vontade de dançar com ele. E também recebi aquele não, fiquei com aquela frustração, fiquei com aquele plano, mas eu não consegui executar. Travei, né, gente? Mas é isso. Depoimento de ouvir o não, né? Agora a gente vai abrir para vocês, né? Se quiserem compartilhar alguma história, como vocês lidaram com o não, em que momento vocês descobriram que conseguiram lidar ou que não estão conseguindo, qual é a dificuldade, enfim, a gente vai abrir agora para todo mundo poder falar. E aí a intenção, gente, é a gente não se prolongar muito nesses depoimentos, né, para que mais pessoas possam falar e a gente possa se envolver na conversa, tá?
Mais uma indicação, estar atento à escuta, né? Ouvir, estar presente com o depoimento do outro. E se a pessoa começar a falar demais, a Kelly, a gente vai mandar um recadinho no privado, tá? Para a pessoa se atentar quanto ao tempo de fala, para todo mundo conseguir dividir e trocar. Tudo bem? Falar de 2 momentos que eu passei. Acho que um foi bem parecido com o que a Fernanda passou, no sentido da pessoa mentir, porque eu acho o não acho que não é tão duro, mas o não quando a pessoa mente é bem duro. Foi uma situação que eu fui em um baile, tipo, eu estava começando a aprender a dançar. Aí, enfim, a pessoa que estava comigo lá, que era o meu professor, ele falou: tira aquela pessoa para dançar, vai ser legal. Na hora que eu fui chamar a pessoa para dançar, falou: eu não sei dançar muito bem e tal. E, na verdade, aquela pessoa ela era uma professora de dança. Eu falei: gente, depois que eu vi, que eu descobri aí, eu falei: poxa, era só falar não, mas tipo, doeu muito mais no sentido da pessoa mentir mesmo do que a recusa. Uma outra situação que até queria ouvir de vocês também um depoimento é quando é o não corporal, no sentido que a pessoa aceita dançar com você, mas o corpo dela dá aquela sensação de não. Isso aconteceu comigo uma vez e eu fiquei muito chateado, porque eu pensei, eu chamei a pessoa, ela aceitou, só que eu senti no corpo dela que ela, no meio da dança, ela não queria estar dançando. E para mim isso foi muito forte e doeu bastante. Falei: pô, será que eu fiz alguma coisa de errado? Será que, sei lá, eu fiz alguma coisa que a pessoa não gostou? E para mim isso foi muito marcante. Esse não corporal, para mim, foi muito pior do que escutar um não. Tá? São só essas duas situações e queria ouvir também, se alguém puder falar, se já teve essa sensação de sentir aquele não corporal mesmo. Deixa eu só complementar uma coisinha, Abner, antes de você. A Fê e o Natal falaram do ouvir, né, o não, e ter essa desculpa, né? Mas eu acho que a gente talvez não esteja mesmo preparado para receber, porque quando eu recebi um não, eu veio sem desculpa. Veio tipo, estou cansada. E mesmo assim eu não aceitei, né? Então, só talvez a gente coloque a gente desculpe, né, a nossa não aceitação por alguma questão, né? E talvez entender o como mais profundo é essa aceitação, né? O quanto é difícil também, né, dizer o não, tipo, sincero, assim, né? Talvez a pessoa achou que seria mais fácil falar de uma outra forma para tentar não falar o não, né? Eu tive uma situação dessa corporal que foi a pior dança da minha vida, assim, que era num lugar que era, tipo, um pagode, assim, não era ambiente de dança de salão. E daí a pessoa aceitou, tipo, muito feliz, com um sorriso enorme no rosto. E daí foi dançar, ela, tipo, ela dançou me empurrando, assim, de um jeito que eu fiquei, tipo, cara, que é isso? Daí, tipo, eu dancei a música, que era de uns 4 minutos até o final, tipo, bem, sabe? Tentando segurar a onda, assim, depois eu vazei e foi isso, assim, nunca mais vi também. Mas o que foi bem forte pra mim, uma situação, foi que eu tive que dizer não, porque eu tava bem doente. Eu tava com uma tosse, tipo, alérgica, assim, sabe? E tava bem difícil de dançar, então eu dançava um pouco, e daí eu parava e tossia um monte, assim, sabe? E daí eu tava tentando administrar, assim, o tanto que eu conseguia dançar e o tanto que eu tava tossindo, assim, também. Daí tem uma escola aqui de Blumenau que tem uma senhora que ela bebe muito nos bailes, daí ela veio me abordar bem numa hora que eu tava descansando e com amigos em volta, assim. E daí eu tava explicando pra ela que eu tava descansando, que depois eu poderia dançar com ela. Cara, ela começou a me xingar um monte, falando que eu tava dando desculpa. E daí ela deu a volta no salão e ela começou a falar com umas 6 pessoas, amigas dela, e apontar pra mim. E tipo, meu, foi uma situação muito louca, assim. Eu olhava para aquilo e ficava assim, meu Deus, eu não tô acreditando nisso que tá acontecendo, sabe? Daí, tipo, eu estabeleci, assim, que eu não vou mais dançar com ela, porque eu vejo ela em vários lugares, mas, tipo, depois disso dali, impossível, sabe? Antes, tipo, eu aceitava, assim, e tal, mesmo quando eu vinha com essas pressões, mas isso ali foi, tipo, o ápice, assim. Foi, eu acho que a experiência mais ruim que eu tive quando eu neguei uma dança, assim. Menina, para de ser escorpiana. Não carrega isso no coração. Dança com ela. Eu sou de Sagitário. Na questão do Natal,
Eu já tive essa sensação da pessoa receber o sim, né? E, tipo, na dança está 100% assim, meio, por que que eu tô dançando com você, né? Eu acho que nos mostra o quanto a gente leva de expectativa, né, para essa pessoa e também o quanto que a gente pode, a nossa capacidade de estar presente quando a resposta vem, né? Às vezes, na resposta, no sim da pessoa, ela já disse não. Só que a gente está tão empolgado com a expectativa de dançar com essa pessoa que a gente não percebe. E nesse momento, o entender essa resposta, né, nos faz realmente dizer, ah, não, acho que você não deve estar afim, vou fazer outra coisa, vou dançar com outra pessoa. Então, é nos tornar mais presente, né, para conseguir absorver as situações do cotidiano, né, principalmente quando a gente vai em busca de alguém para com uma resposta pronta na cabeça, né? Tipo, ai, a pessoa vai dançar comigo. E com a expectativa, no caso, né? Então, seria mais a gente estar presente do que criar expectativas, né? Seguindo o Natal perguntou também. Eu tenho uma experiência de sentir que a dança não estava agradando a pessoa e sentir que ele se afastava de mim, né? O menino se afastava e aí eu fui procurar em mim qual era o problema, né? Fui cheirar para ver se eu tava fedida, assim. Fui no banheiro, ver se eu tava. Eu fui ver. Aí eu encontrei com ele depois. Aí ele falou: Nossa, é uma delícia dançar com você. Aí eu já joguei na cara. Eu falei: Não, não foi o que eu percebi na última dança, boy. Desculpa. Porque você parecia que não queria estar ali. Me deu abertura, eu perguntei, né? E aí a gente conseguiu conversar sobre essa dança. Ele falou que estava se excitando, né? E aí ele começou a se afastar para que eu não percebesse a ereção, né? E eu falei, caramba, menino. Aí ele falou, eu, tipo, vou te afastar e tal. Só que eu fiquei com uma outra percepção, né? De que tinha alguma coisa de errado comigo. E no final, de repente, ele estava querendo me proteger. E aí, eu lembro da importância de dialogar também, sabe? De chegar, de conversar numa boa, entender o que aconteceu naquela dança, né? Porque às vezes um assunto pode ficar remoendo e a gente pode ficar alimentando algo que não é verdade, né? De se culpar ou de culpar o outro. E que no final uma conversa consegue resolver um novelo de conflitos que a gente faz dentro da gente mesmo, assim, sabe? É, é isso. Mas já aconteceu comigo também Natal e eu consegui resolver de alguma maneira, assim. A Cissa perguntou se ele conseguiu falar isso numa boa, né, Cissa? O menino. Ele conseguiu, porque eu tava num retiro, o retiro do Xande, né? E nesse retiro as vivências, né, as tarefas que a gente tinha, levava a gente para um diálogo além do corpo, né, um diálogo de entendimento. Então, eu acredito que esse espaço seguro, né, que esse campo de segurança que a gente teve juntos nesses 3 dias de retiro, também favoreceram para que o diálogo fosse aberto, né, para que a gente se sentisse à vontade de conversar. Então, eu acho que esse fator também é importante, tipo o espaço que a gente estava e o quanto eu e ele estávamos fortalecidos para querer entender o que aconteceu também, assim. Talvez não fosse fácil alguém falar isso numa situação corriqueira, normal, né, de um baile avulso, né? Mas lá dentro eu senti que foi normal a conversa, assim, foi uma conversa de boas, assim. Ambos entenderam o que estava acontecendo com os corpos, né? E isso foi bem,
para mim foi bem legal, assim, foi importante ter essa conversa. A Fernanda Monte escreveu aqui pra gente, né, que para ela a dificuldade de dizer não é reflexo da dificuldade de dizer não na vida. O não na dança é a dificuldade de dizer não na vida. E isso já me fez, por muitas vezes, dar a desculpa na dança e na vida. Tenho tentado trabalhar nisso, mas muitas vezes ainda é difícil. E aí, eu não sei como é para os meninos, mas eu sinto como mulher e como outras amigas também já me disseram, essa dificuldade de dizer não às pessoas, né? Porque, pelo menos na minha educação, foi muito esse estar disposta sempre, né? Então, eu não quero fazer algo, mas eu vou lá porque eu preciso ser solícita, porque eu tenho que estar à disposição, porque eu tenho que agradar. Então, é um lugar que a gente vai construindo socialmente, né, e culturalmente. E aí, quando você chega na dança, também está posto. E também porque a gente tem um ensino dentro da dança de salão que também continua com essas estruturas, né? Então, a mulher, ela não vai recusar uma dança. A mulher não vai dizer que está desagradável, né? Ela vai ficar uma dança inteira dançando e aí não vai dizer nada para a pessoa, aí termina a dança e pode escolher não querer dançar mais com aquela pessoa ou às vezes ainda continua, né, aceitando dançar. Então eu, Kelly, percebo na minha história, também como a Fê disse, a minha construção como indivíduo vem muito também para as minhas relações na dança, né? E agora, fazendo esse caminho na dança, eu consigo também levar para a minha vida. E é bem interessante, assim, esse exercício que a gente faz nos bailes, principalmente no baile contemporâneo, né? Que a gente tem, como a Fernanda disse, a Feconde disse, essa construção de espaços seguros também favorecem com que a gente tenha a liberdade para falar as coisas. Porque a gente sabe que quem está ali vai ter mais compreensão, né? A gente vai se sentir mais acolhido nesse momento de fala. Então, fazer esses exercícios dentro do baile, fazer esses exercícios dentro das nossas oficinas, né? Ajuda e vai, pelo menos foi me fortalecendo para que agora na vida eu conseguisse dizer mais nãos. Ou conseguisse me posicionar melhor para as situações em que eu vivo. Fazendo um gancho só com o que você falou, Kelly, eu acho que faz total sentido, assim, né? Todos os comentários, óbvio, mas tem muito, né, isso da mulher, eu acho, de ser gentil, né? Como a Fernanda comentou ali, de estar sempre solícita. E eu acho que para o homem é um pouco do manter como machão, né? Manter como o cara que não diz não, né? O cara que sempre está lá e está sempre disponível também, né? E disposto para a mulher, né? Eu não tenho experiência assim de receber não ou de dizer não para homens, assim, especialmente porque de dizer não, porque eu realmente nunca pensei nisso e nunca não quis dançar com alguém. Acho que mesmo com toda a insegurança, sempre fico muito feliz assim de ser tirado para dançar, por conta da minha dificuldade de solicitar, né, de pedir para dançar com outras pessoas de forma geral. E eu acho que uma vez a gente se colocando nessa posição de dizer não ou de estar verdadeiramente aberto para receber esse não, é assumir de fato isso, né? Assumir as consequências disso, né? Por exemplo, de você dizer um não talvez, né, por conta de não conseguir muitas vezes ter aquela conversa sincera de falar, tô cansado ou não quero simplesmente, sei lá, e não tendo essa conversa, né, a pessoa muitas vezes ela muito provavelmente ela não vai mais te pedir para dançar, né, ela vai se sentir rejeitada porque a gente tem essa dificuldade, né, a Kelly mesmo trouxe, né, esse exemplo de que, né, mesmo a gente se achando preparado para dizer ou não, no fundo a gente não tá, né, muitas vezes. Então,
É assumir isso e saber que a pessoa, muito dificilmente, ela vai te chamar para dançar de novo num outro momento, né? Por conta disso tudo que vai ser criado na mente dela, né? Ah, foi rejeitada, não, né? A gente tem naturalmente já essa dificuldade de ser rejeitado, né? Mas eu acho que, e no meu caso, assim, né? Eu acho que eu até não chamo, né? Tenho essa dificuldade de tirar as pessoas para dançar ou de convidar as pessoas para dançar muito por esse medo, assim. Eu sei que é muito isso reina claramente na minha mente, assim, na hora de convidar uma pessoa, né, ou não, né? Porque aí já bate em toda a insegurança, todo o despreparo, né? Toda aquela expectativa, né? De que, não, se eu tô tirando a pessoa para dançar, subentende-se, né? E aí já tem toda essa função. Subentende-se que eu vou ser o condutor, muitas vezes, né? Então, e aí sendo o condutor já tem que ter a bagagem, né? De passos e tudo mais. Que isso, isso foi criado tantas vezes, assim, de uma forma tão inquisitiva, assim, para gente, né? Que é muito assumir isso, né? Assumir essa postura de tirar a pessoa para dançar, isso carrega toda essa expectativa, né? Então, eu acho que é até um pouco, né, eu começo a entender um pouco do porquê de eu ter essa dificuldade, né, de tirar as pessoas para dançar, por conta justamente disso tudo, né, que é criado, e também esse medo, né, da rejeição aí, né, que vai certamente influenciar diretamente em todas as próximas danças que eu vou, né, me propor a ter com alguém, né, a partir disso. Eu acho que não é nenhum exemplo específico, mas algumas coisas que eu fui, né, pensando a partir das falas e dos depoimentos muito, muito positivos aí de vocês. Quando a gente começou assim se politizar mais, né, na dança de salão contemporânea, e a gente começou a entender que a mulher ela começou, né, a convidar os homens para dançarem. Isso enquanto a gente ainda não estava discutindo outras questões, né? E aí eu ouvi uma fala que era: vocês não sabem todos os processos e todas as camadas que uma mulher tem que vencer para chamar um cara para dançar. E aí isso nessa época me gerava muito a insegurança de dizer um não, sabe? Porque eu sempre ficava com essa frasezinha na cabeça: você não sabe todas as barreiras que uma mulher teve que vencer para te chamar para dançar. E aí eu me via meio que obrigado, assim, a aceitar esse convite, né? Acho que com o tempo talvez isso tenha se modificado e tenha se transformado, porque dependendo do baile que eu tô, assim, eu ainda me vejo na obrigação de aceitar uma dança, dependendo de quem venha, né? Então, quando teve os bailes do Zouk Day, que eu tava dando aula no Zouk Day, eu me via muito obrigado, assim, a aceitar a dança. Porque eu ficava pensando, né? Tipo, eu já ouvi tantas minhas amigas reclamarem que o professor não dança com elas, mesmo com elas pedindo. Aí eu ficava tipo, mano, eu preciso aceitar dançar com essas pessoas. E aí acaba, mesmo com o corpo cansado, assim, mesmo querendo parar, eu me via nesse lugar de me obrigar a dançar, assim. E aí eu trouxe isso porque eu lembro que a Fernanda tinha comentado no grupo, né, e perguntado se a gente tinha alguma história. E aí eu falei assim: não me vem nada à cabeça, assim, eu passei uma semana pensando e não veio nada. E aí agora que a gente tá conversando, parece que veio tudo, assim. E aí eu tô conseguindo elaborar. Aí eu trouxe mais como um exemplo de uma coisa que eu fui elaborando durante as falas, né? Eu tô super reflexiva aqui agora, porque eu tô tendo várias tretas. Tá. Tô tendo várias coisas aqui de reflexão agora, que eu tava pensando, eu não sei o que eu penso sobre tomar ou não, porque eu nunca chamo as pessoas para dançar no baile. E eu tava achando que era uma coisa de vergonha, mas agora refletindo, eu acho que tenho muito medo desse não, sabe?
de chegar numa pessoa e não saber, depois não saber lidar com a reação dela, enfim. Tô aqui pensando agora, eu vou falar enquanto penso. E aí o Arthur falou uma coisa que eu fiquei assim, explodiu a minha cabeça total, que é, eu não gosto de conduzir, amo ser conduzida. Então, assim, eu dei aula de dança de salão, tô afastada, assim, um pouco, mas dei aula durante bastante tempo. E só que, assim, a condução que eu tenho é a condução básica para dar aula, né? Aquela coisa mínima que a gente precisa para poder dar aula, enfim. E aí eu pensando, enquanto tu falava, assim, quantas mulheres que eu vi em baile que eu deixei de chamar para dançar, porque eu falei, cara, se eu estou chamando para dançar, é porque eu vou conduzir. E eu falando, cara, eu vou chegar para dançar, eu vou chegar para chamar uma pessoa para dançar, essa mulher para dançar, e vou falar, tá, agora me conduz. E aí eu já bloqueava pensando que ela ia olhar para mim e falar, caralho, que guria folgada. Tá me chamando para dançar e eu tenho que conduzir. E aí, assim, tá dando um bug na minha cabeça, porque eu nunca tinha parado para refletir sobre isso. Então, eu acho que é isso, assim, mais ou menos. Eu queria falar para tu que fez minha cabeça fritar. E eu acho que é isso. Só isso. Eu só queria perguntar também para todo mundo a questão de como é que vocês trabalham. Até a Kelly falou um pouco do poder de dizer o não, porque eu lembro, eu nunca disse não para nenhuma dança. Eu lembro só de uma situação que eu disse não, que eu falei, enfim, eu tenho alguns probleminhas, enfim, o meu corpo é todo quebrado, né, digamos assim, já foi atropelado, já quebrei o úmero, enfim, todo zoadinho. Eu lembro uma situação tanto que eu ando com a faixa que eu coloco no ombro, às vezes, quando eu sinto muita dor, porque eu tô dançando. Eu lembro de uma situação que meu ombro tava doendo muito. A pessoa veio me chamar para dançar, eu falei, não, nesse momento, deixa eu colocar, tipo, o suporte que eu uso para dançar e a gente já dança. Aí eu vi que a pessoa ficou bem triste, só que aí, tipo, realmente eu tava sentindo dor, eu fui lá no banheiro, coloquei. Na hora que eu voltei, eu tava com suporte e falei, agora a gente pode dançar? Eu vi que ela ficou até com a cara de surpresa. Ela, tipo, oi? Mas você não recusou? Tipo, ela achava que era mentira. Aí depois ela viu, ela até colocou a mão no meu ombro e falou, nossa, realmente você tá com suporte mesmo. Eu falei, então, eu falo, isso eu trago muito no sentido de às vezes eu não respeitar o meu corpo, que eu tô mal, mas mesmo assim eu aceitar uma dança. Então, não sei como é que eu conseguiria trabalhar esse sentido de poder dizer o não. Eu tenho muita dificuldade, tanto que eu nunca disse não para ninguém. Nos últimos anos, eu comecei a entender sobre essa necessidade, Natal. Eu até ia falar sobre isso. A gente tem tanto costume de ir na energia, de ser levado pela energia do ambiente, você tá ali dançando, e é gostoso, e tá todo mundo envolvido e tal. E aí, todo final de baile tinha aquela seguinte história: estou destruído, estou sem coluna, meu pescoço já era. E eu comecei a analisar isso dentro de mim, né? Como, por que que a gente chega a tal limite do nosso corpo para dizer não? Tudo bem, a gente tá ali, a gente quer se entregar o tempo inteiro para todo mundo que tá ali dançando. Mas só que aí eu comecei a colocar as minhas necessidades de corpo primeiro. Então, tipo, entender, tipo, a dançar, eu comecei a meio que me ponderar. Tipo, eu dançava, tipo, no começo, eu dançava umas 3 horas, aí não, acho que tenho que começar a parar um pouco. Aí eu parava. Aí depois, umas 2 horas, aí eu parava. Aí depois, num outro evento, dançava 1 hora e parava um pouco. Então eu fui meio que entendendo como que o meu corpo estava funcionando nesse meio do caminho, né? Porque se você vai na energia do quente, o corpo tá quente, você tá indo, você só vai entender ele quando acabar o baile, né? Aí o baile tem 12 horas, você fica como, né? Não tem corpo, não tem pé. Joelho pra quê, né? E aí eu fui começando a ponderar, tipo, eu sei que um baile vai ter 5 horas ou 4, vou ponderando.
até eu entender o limite do meu corpo, o limite das minhas necessidades de dança também, né? Para ir começando a dizer não, eu acho que para mim já deu o baile, para mim já deu aqui a dança, até mesmo, tipo, às vezes você dançou com uma pessoa que foi espetacular e você não quer tirar essa sensação do corpo, né? Esse não é o mais gostoso. Mas eu posso dizer que é o mais gostoso. Eu já tive umas danças, assim, extraordinárias, assim, e aí depois veio alguém dançar comigo, eu falei, putz, acabou toda a sensação, não consegui absorver nada daquilo. E aí eu comecei a entender que não, eu tenho que começar a também observar, estar mais presente do meu corpo, entender mais como isso funciona dentro de mim, como essa energia funciona, né, da dança. E aí eu comecei a dizer um não, tipo, não, agora eu não tô no momento. E deixar essa energia absorver, sabe? Eu acho que o momento é observação, né? Na terapia, a minha terapeuta usa muito observar o observador, né? Que é observar os pensamentos, observar você. E aí colocar isso cada vez mais ativamente no cotidiano, e principalmente nas danças. Fer, prometo que eu vou ser rapidinho, tá? Mas é porque o Tony falou uma coisa e eu lembrei de uma situação com o Tony mesmo e que eu acho que resume um pouco de tudo isso, né? Que é trazer a verdade, né, para nossa dança, né? Seja para aquele momento de não, realmente eu não estou com condições para dançar ou não quero dançar com você ou qualquer coisa que seja, e aceitar essa verdade do outro também quando o outro não estiver disponível ou disposto, né? Mas também ter aquelas outras soluções, vamos dizer assim, né? Então, por exemplo, eu tô cansado para dançar um forrozão aqui, sei lá, mas eu tô disponível ou disposto a dançar um shotzinho, sei lá, ou dançar mais tranquilo, né? E conseguir passar isso para o outro, eu acho que é o ideal, assim, né? E aí, por que o Tony me lembrou disso, assim, né? Porque teve uma dança que a gente dançou, acho que foi no encontro, não lembro, em que ele me deu um toque, assim, tipo, a gente estava dançando e eu por eu ser muito alto, a minha tendência é sempre me curvar, né? Eu tendo a sempre abaixar a cabeça, a me curvar para ter contato, uma série de coisas assim que eu tenho desconstruído também no meu corpo, né? Entendendo do meu corpo, entendendo dessa relação e tal. E aí a gente estava dançando e aí ele parou a dança simplesmente e falou, Arthur, e aí me deu esses toques assim que com certeza para aquela dança transformou completamente, né? Porque estava incômodo e estava incômodo para ele, estava incômodo para mim também. E eu não estava percebendo, né? O quanto incomodado estava e o quanto eu fico realmente com a cervical assim toda dura, toda rígida assim. Por tudo isso, né? E aí ele me deu um toque, me deu uma aula de anatomia lá naquele momento, para falar a verdade, e me fez entender, assim, e trouxe, né, esses toques que fez com total diferença, assim, né? Então, se a gente conseguir também trazer esses comentários, trazer dar esses toques, né? Ó, eu não vou, eu vou falar não para esse cara, mas porque eu não gosto de dançar com ele porque ele, sei lá, me aperta muito, ou ele é muito, muito rude, ou ele é muito, não sei, o toque dele é muito violento, sei lá, qualquer coisa do tipo, que eu acho que isso, né, acontece muito, né, eu vejo isso muito acontecendo e muitas reclamações, assim, especialmente das mulheres, com relação a esse tipo de condução, né, e aí se a gente conseguir, para além de simplesmente falar não, também falar, ó, eu não gostaria de dançar com você, mas
por isso, isso. Isso vai conseguir, vai ter né, se a pessoa, obviamente, estiver disposta, estiver aberta para isso, ela vai ter um poder, assim, de transformação da dança como um todo, né? Mas especialmente para a pessoa, né? Eu acho que isso pode, sei lá, pode ter um poder transformador, assim, muito violento, positivamente, sabe? Então, acho que, sei lá, acabei falando demais aqui. Valeu. Eu gostei muito do que o Tony e o Arthur falaram, e isso que o Arthur falou é uma coisa que faz todo sentido. Às vezes você não está a fim de dançar aquela música específica, que é uma gafieira super rápida ou um forró super rápido, mas você está a fim de dançar um bolero que vem depois com mais tranquilidade, mas no fim do baile. E eu acho que falar isso para a pessoa que vem te convidar é uma coisa super, sabe, até elegante, né? Então, olha, vamos esperar o próximo, vamos ver como é que vai ser. Então, você não se sente mal e você não deixa o outro mal e você não vai dançar algo que você não tá afim. Então, achei que foi uma dica muito legal e já usaram isso comigo, eu fiquei numa boa, já usei isso com outras pessoas e foi bem legal. Gratidão aos dois aí. Eu tenho um exercício agora para o fim, e aí eu vou deixar uns 3 minutinhos de música rolando, que é para a gente refletir um pouco. Então, é para a gente buscar soluções e compartilhar essas soluções com quem está aqui, né? Soluções tanto em poder falar não, olha, essa solução eu encontrei para falar não, ou soluções que eu encontrei para eu me sentir bem ao ouvir não, né? Então, o que eu faço para mim, para que eu me sinta bem ao ouvir um não, ou como eu digo não, né? Como eu me sinto bem ao dizer não. Então, são estratégias que a gente vai utilizando para poder compartilhar. Agora é hora da gente compartilhar o que a gente pensou. Bom, vocês podem colocar aqui do ladinho ou falar. Vamos abrir para 3 pessoas falarem? Pode ser? Quem quiser falar? Então, tem uma coisa muito importante que eu estava pensando já antes e que ficou bem forte agora, que é a gente se colocar nesse lugar de enxergar que a gente não é o centro do universo, né? Que a gente fica, principalmente no ouvir o não. E porque aí parece que a gente pega tudo comigo, é pessoal, a pessoa tá me rejeitando, ela tá falando não pra mim. E às vezes não é isso, né? Quase sempre não é isso. O outro também é uma pessoa cheia de desejo, de falta, enfim. Era isso. Arrasou, amiga. Arrasou. Eu coloquei aqui que é para a gente buscar exercitar, né? Então, falar e ouvir nãos, né? Se propor a ouvir nãos com pessoas que são próximas, que andam com a gente, que estão, assim, nos mesmos rolês, ou em lugares que a gente se sinta mais confortável para ir praticando, né? Para fazendo isso no exercício mesmo, né? Ao fazer. E aí desenvolvendo essa autoconfiança, vendo que tá tudo bem, que, nossa, foi tranquilo dizer esse não, ou foi tranquilo receber esse não. E aí, ir guardando essas experiências para depois levar para outras situações. Perfeita. O que eu pensei aqui é que quando a gente fala não pra gente, a gente está fazendo bem pra gente e pro outro, né? E quando alguém fala não pra gente, ele tá fazendo bem pra gente também. Porque às vezes falar sim, sendo obrigado a cumprir uma exigência, uma crença, uma convenção, faz muito mal, né? Tanto para a pessoa quanto para quem está naquela dança. Então, para mim, quando eu comecei a usar isso, de falar, ele me falou não, então faz bem para mim, né? Me evitou de passar por uma frustração ainda maior, né? Então, era isso que eu queria, compartilhar. Gente, vamos pro fim da conversa, tá? Quem tiver mais coisas, mais ideias, pode ir falando aqui no chat. Pode mandar para mim ou para Kelly, porque aí a gente faz tipo um... Como que eu posso falar, Kelly? Um manual do tipo... Como falar não tranquilamente, ou como receber um não de boas, assim, sabe?
para a gente poder compartilhar isso para mais pessoas e poder ser mais leve nas nossas relações, não só no baile, mas na vida, né? E agora a gente vai para o baile. Queria agradecer para quem estava no bate-papo e dar boas-vindas para quem chegou para o baile. E é isso, gente. Muito obrigada por estar conosco. É sempre muito gostoso, assim, falar com vocês e conseguir soluções e conseguir se abrir. É muito importante. Beijos e bom baile.